Então, nós vamos falar sobre vocação matrimonial, vocação sacerdotal. É um tema muito amplo, né? Muito convidativo, muito difícil pela sua amplitude e pelo seu interesse prático, né? Principalmente, claro, principalmente para aqueles que ainda têm que discernir a sua própria vocação, mas também para aqueles que já discerniram a sua vocação e já encetaram o caminho, como quem é casado, quem recebeu o sacramento do matrimônio, ou para quem já recebeu o sacramento da ordem. É sempre uma ocasião de refletir sobre as suas motivações e o chamado de Deus na sua vida. Revisitar as raízes espirituais, né, da sua existência. Então, eu queria dizer de início que as duas vocações são muito mais próximas ou têm muito mais inter-relações do que poderia parecer em princípio. Por exemplo, em Gênesis, quando se fala da criação, existem dois relatos que são complementares. O capítulo 1 e o capítulo 2 são dois relatos da criação, eles são complementares. No primeiro relato, que é do capítulo 1, se diz que no sétimo dia Deus criou Adão, homem e mulher o criou. É curioso, isso é uma tradução mais ou menos literal, né? Homem e mulher o criou. Deixa eu ver aqui. Primeiro relato da criação. 1:27. Assim. E criou Deus o homem à sua imagem, e criou a imagem de Deus, e criou o varão e fêmea, ou conforme as traduções, homem e mulher. Aqui depois ele vai usar o termo antigo, do português antigo, virago, para fazer, vamos entender porque ele faz isso, para fazer paralelo com varão, porque no hebraico as palavras são semelhantes. Então, vamos entender já. Mas interessa que aqui ele vai dizer, criou o homem. Na verdade, o texto hebraico diz, criou Adão. Adão, nesse versículo, é tomado como um substantivo comum. Não é o nome do homem ainda, é o nome do bicho. Então, ele criou Adão, esse bicho chamado Adão. Adão vem de Adamá, Adamá significa terra. Embora no outro relato, que é o segundo relato, é que se diga que ele foi tirado da terra, do barro, aqui nesse relato não se diz. Se diz que Deus disse e fez, né? Mas o nome dele já traz a terra. Na etimologia do nome já traz a terra, Adão. Mas aqui Adão é o nome do bicho, não é o nome do homem, tá? Então esse bicho chamado Adão, que Deus criou, portanto com minúscula deveria ser no hebraico, criou-os macho e fêmea. Não, é como dizer, esse ser que Deus criou, ele tem duas modalidades, é um ser com duas modalidades, homem e mulher. É o mesmo ser com duas modalidades. Isso é importante, porque existem mitos pagãos, né, que tentam explicar a complementaridade do homem e da mulher, mas nós estamos longe do mito. No entanto, há uma intuição de fundo nesses mitos. E aqui nos é revelada a realidade. Deus criou um ser que tem duas modalidades. E esse ser, como a imagem, diz assim, né? Criou o homem à sua imagem, Adão à sua imagem, criou a imagem de Deus, homem e mulher. Então, como conclusão desse único versículo, a gente pode dizer o seguinte: a imagem de Deus não é só o homem, a imagem de Deus não é só a mulher, a imagem de Deus são os dois. E mais adiante, a imagem de Deus está completa quando consideramos homem e mulher, e não apenas um dos dois. E é por isso que o matrimônio será, já o casamento antigo, que não era sacramento, mas é uma instituição divina, aqui já desde Gênesis, e depois, como sacramento a partir de Jesus Cristo, só se aplica a um homem e a uma mulher. Porque assim se completa a imagem de Deus, com as duas modalidades encaixadas e interrelacionadas, né? Eu já vou antecipar uma coisa quando falo sobre Jesus Cristo, sobre o celibato sacerdotal, que vai dizer assim, bom, mas Jesus não é ele a imagem perfeita do Pai, mas ele não se casou. Sim e não se casou. Celibatário, foi celibatário. Mas ele é o esposo da igreja. A igreja é a mulher dele. Jesus não é um solteirão.
A igreja é a esposa de Cristo é a igreja. Isso fala o apóstolo São Paulo, isso fala toda a Sagrada Escritura no Novo Testamento. Nós vamos ver daqui a pouco. Então, também na humanidade do Filho que se fez homem, na humanidade do Cristo, se realiza a imagem de Deus, homem e mulher, porque ele não fica isolado de nós, mas ele nos assume a todos como a sua esposa, ou no dizer de Paulo, uma só carne com ele. Uma só carne. Então, realiza-se no mistério da união, da aliança entre Jesus Cristo e a sua igreja, realiza-se o mistério nupcial que completa a imagem de Deus numa amplitude insuspeitável. Vejamos. Em Gênesis 27, em Gênesis 2, 7, que já é o segundo relato da criação, se diz assim, que o Senhor Deus formou, pois o homem em hebraico vai ser ish, né? Do barro, da terra. Essa tradução ela não é literal, porque lá no anterior é tradução boa, gostei dela, mas tradução é sempre um problema, né? Então, devia dizer, criou Adão, homem e mulher os criou, mas ele não encontra essa tradução normalmente. Agora aqui não, aqui ele criou Ish, o homem, do barro, da terra, criou Ish da Adamá, Adamá é a terra, e inspirou no seu rosto um sopro de vida, e o homem tornou-se alma vivente. Aí vai se dizer assim, no versículo 18, diz assim, disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Façamos-lhe, pois, 18, um adjutório semelhante a ele, etc. Aí formou os animais, etc. No final mandou o Senhor um profundo sono a Adão, etc. Então ele formou a mulher e a levou a Adão. E Adão disse, eis aqui agora osso de meus ossos e carne da minha carne. Então, a partir de aqui, aparece quando diz que o Senhor Deus formou os animais da terra e levou-os diante de Adão para que os nomeasse. Aqui pela primeira vez aparece o nome Adão como nome próprio deste homem. Antes, no hebraico, era um termo comum para dizer o bicho homem, né? O ser humano. Então, homem e mulher os criou, a sua imagem os criou. E agora, Adão vira o nome do homem. E a mulher vai ganhar o nome de Eva, como nós sabemos. Ok. Para dizer, e nos interessava muito isto, que no primeiro relato, Adão é o nome da espécie. E essa espécie, que é a imagem de Deus, é a imagem de Deus em duas modalidades que, juntando-se, formam a imagem realmente completa, bem delineada do Criador. E agora, no capítulo 2, vai aparecer outra coisa bonitinha aqui, que no versículo 23. E Adão disse, eis agora o osso de meus ossos e carne da minha carne. Ela se chamará, e a tradução antiga tenta nos dar uma ideia do jogo de palavras do hebraico. Ela se chamará virago, porque do varão foi tomada. Mas muita gente talvez nem sabia que existia virago, né? Está descobrindo hoje. Então, o hebraico diz, as traduções portuguesas às vezes falam, e foi chamada de mulher porque foi tirada do homem. Também ficou ruim. Ficou ruim porque não tem nada a ver, é assim, a palavra não uma coisa não chama a outra. Agora, no hebraico não. Ela foi chamada de Ishá porque foi tirada do Ish. Ah, que bonitinho, ficou bom. Assim a gente entende. Em hebraico, é um dos raros casos em que hebraico vai ser mais inteligível do que em português, né? Ela foi chamada de Ishá porque foi tirada do Ish. Pronto, agora nos entendemos. Então, também aqui se fala da comunhão de natureza dos dois, é a mesma natureza. Por isso tem um nome igual, só muda a desinência, masculino e feminino, né? Ora, aqui não tem neutre, né? Não tem neutre. Aqui. Agora, João, Ish e Shá, né? Então, vai aparecer agora o Cristo esposo daqui a pouco. Mas eu quero dizer o seguinte, antes de prosseguirmos. Tanto o casamento na antiga aliança e nos povos antes da vinda de Cristo, né? O casamento é uma instituição natural.
não era sacramento ainda, quer dizer, não era um canal especial da graça salvífica, mas era uma instituição divina e própria da natureza humana, né? Correspondente à vontade divina. Jesus vai tomar várias realidades humanas e vai transformá-las em sacramento, quer dizer, em canal especial da sua graça salvífica. O casamento é uma delas, dessas realidades que Jesus assume. Praticamente, ele não... Se nós formos olhar bem os sacramentos, ele não inventa, não pega do zero. O sacramento não... Ele pega algo já pré-existente e transforma em sacramento. A unção é transformada na crisma, o banho é transformado no batismo, né? A realidade homem e mulher é transformada no matrimônio, e assim por diante. A alimentação é transformada em Eucaristia, o pão e o vinho. Então, são realidades pré-existentes que ele eleva, né? Pega aquela natureza e eleva ao plano da graça. Então, qual é o conteúdo, vamos dizer assim, o conteúdo invisível, se você quiser, o conteúdo salvífico próprio do matrimônio? Essa realidade elevada a sacramento. Homem e mulher elevados a sacramento. Mas sacramento de quê? O sacramento aponta para algo. Ele diz algo, ele realiza algo. O que é que o matrimônio realiza no homem e da mulher? Ele os torna imagem viva da aliança entre Cristo e a Igreja. A aliança matrimonial é como que uma maquete. Vocês gostam de maquete? Já viram maquetes, né? Você sabe como é que vai ficar o edifício. É uma maquetezinha, né? Uma amostra, uma miniatura da relação, da aliança que há entre Jesus Cristo e a sua igreja. Essa aliança, ela foi estabelecida no sangue da cruz, né? Meu sangue derramado por vós. Aliança de amor eterno, imutável, inquebrantável, fecunda, exclusiva, no sangue da cruz. E o matrimônio replica, em escala menor, em forma sacramental, esta aliança. Isso que muitos que se destinam ao matrimônio, almejam ao matrimônio, não conhecem. É importante começar a pensar nisto. O matrimônio tem como vocação ser para o mundo e dentro da igreja uma imagem viva da aliança de amor entre Cristo e a igreja, né? O homem vai refletir o Cristo esposo e a mulher vai refletir a igreja esposa e vão mostrar ao mundo como se ama, ou seja, como é ser amados por Cristo e como é amar a Cristo. Essa é a vocação missionária do matrimônio. Agora, há uma vocação interpessoal. A vocação interpessoal do matrimônio também, creio, seja fácil de entender. Um é caminho de salvação para o outro. Um é colocado como caminho de salvação para o outro. Aí alguém vai dizer, bom, mas se o cônjuge, né, seja o marido ou a mulher, mais atrapalham do que ajudam, suponhamos, vivendo uma vida totalmente afastada de Deus, em contradição com o Evangelho, etc. Então, se esse cônjuge mais atrapalha do que ajuda, como é que ele pode ser auxílio para a minha salvação? Olha, o maior auxílio para a sua salvação foi a cruz e o Calvário. Então, também aí, esse marido e essa esposa podem ser para você, querem ser para você, da parte de Deus, caminho de salvação. Ele vai ser caminho de salvação, ou ela vai ser caminho de salvação para você, sabendo ou não sabendo, querendo ou não querendo. É claro que a situação ideal é quando os dois querem ser caminho de salvação para o outro e sabem disto. Isso é ideal. Mas ainda que não saibam, ainda que não queiram, se houve um matrimônio válido sacramentalmente, então ele é ou ela é caminho de salvação para você. Ainda que com todas as dificuldades que isso possa acarretar, né? Então, o que é que um cristão deve pensar, um católico deve pensar, quando está refletindo sobre a vocação matrimonial, ou está para se casar, ou já se casou? Olha, vamos pensar alguém que está discernindo a sua vocação. Eu devo ser caminho de salvação para minha esposa e ela para mim, né? Como eu sou o caminho que ela vai trilhar para chegar a Deus e ela é o caminho que eu vou trilhar para chegar a Deus.
E eu vou chegar a Deus, não posso chegar a Deus independentemente dele ou dela, mas é através dele ou dela que eu vou chegar a Deus, né? Então, essa é a beleza do sacramento do matrimônio, é isso que se deve ter em mente. E é claro, alguns aspectos do matrimônio, que são aspectos assim, muito humanos, muito naturais, né? Como, por exemplo, a questão afetiva, a questão sexual e tantas outras coisas, né? A ajuda mútua. Isso tudo pode ser um atrativo, um apoio mútuo nas dificuldades da vida. Isso tudo pode ser um atrativo, mas para nós o atrativo principal em termos de vocação, porque é vocação, é chamado de Deus. O atrativo principal deve ser isso. Quero eu ajudá-la a chegar ao céu e quero que ela me ajude a chegar ao céu. E queremos nós dois termos filhos para Deus e encaminhá-los juntos para o céu. E queremos que esses filhos também nos ajudem a chegar ao céu. Essa é a motivação que deve brilhar soberana no horizonte daquele que está discernindo sobre o matrimônio e daquele que já o assumiu. Eu recomendaria, há muitas coisas interessantes no magistério da Igreja sobre matrimônio. Eu recomendaria a leitura, por exemplo, de Familiaris Consortio, que é de João Paulo II, uma das principais encíclicas sobre o matrimônio, né? Também, claro que há muitas outras coisas, mas esse encara não só a questão da doutrina do matrimônio, como união indissolúvel entre marido e mulher, sacramental, tudo isso que eu falei, mas também encara algumas questões, algumas dificuldades que hoje a família passa e como a igreja deve se portar diante dessas dificuldades, ajudando aqueles que se destinam ao matrimônio ou aqueles que já vivem o matrimônio. Dentro desse tema, não é, de preparação para o matrimônio, discernimento matrimonial, ali aparece uma preocupação que ainda não encontrou uma resposta pastoral adequada. Isso é um parênteses que eu faço, que é a preocupação de uma preparação próxima e uma preparação remota para o matrimônio. E diria também o discernimento matrimonial, né? Discernir a vocação matrimonial, preparar o matrimônio proximamente e remotamente. A preparação remota se dá na família e na igreja, na vivência da fé. É o ambiente natural da preparação remota, que não anda acontecendo muito bem, não é? Eu trabalhei numa igreja há muito tempo atrás, onde havia, só para citar um exemplo, de tantos exemplos possíveis, né? Havia uma moça e um rapaz que eram noivos ou quase noivos, não me lembro mais, e a moça já frequentava a igreja praticamente desde criança, aquela paróquia, desde criança. E ela foi descobrir, ela e mais uma colega que tinha uma situação semelhante, foram descobrir que não podiam morar com seus noivos antes do casamento, mediante um curso que eu dei aos jovens sobre os 10 mandamentos. Mas ela estava lá desde criança. O que andaram fazendo lá na igreja, né? Aí eu cheguei para o velho pároco, que tinha seus mais de 85 anos, creio eu, morreu com 89, eu era auxiliar dele. Eu disse: olha, fulana está com tal... Depois de resolvido o caso, porque aí resolvemos o caso, eu conversei com ela, etc. A coisa foi resolvida. Aí eu disse ao pároco: olha, eu não queria levar o problema sem a solução. Eu disse: aconteceu isso, o senhor sabia? Como assim? Disse ele: como assim? Mas ele disse: mas está resolvido, assim. Ah, bom. Porque os pais são do grupo tal e estão sendo acompanhados, não podia ficar assim, ainda bem que resolveram. Eu falei: não, foi os pais, não, fui eu que resolvi, com a graça de Deus, porque os pais estavam sabendo de tudo e nada fizeram, debaixo dos olhos deles, na casa deles. E a outra menina, pobrezinha, ela disse: padre, o fulano, que era um noivo, é muito difícil, ela não consigo... Ela temeu falar com ele, temeu a reação dele, estava perto de casar e não mudou nada, infelizmente.
Mas disse-me de toda forma que se soubesse, quando tivesse sabido antes, tanto uma como outra, se tivesse sabido antes que a igreja assim ensinava, jamais teriam feito isso. A nossa falha. Nossa falha. Isso há alguns anos atrás. Não é? Então, por exemplo, tem que dizer às crianças da catequese com delicadeza, porque tem várias nessa situação, obviamente, não é? Que para que a união do homem e da mulher diante de Deus, a união do homem e da mulher seja aceita por Deus, tem que ser o sacramento do matrimônio, senão não é da vontade de Deus. Aí eles vão entender, vão chegar em casa perguntando se papai e mamãe se casaram, depois vão chegar dizendo para você que na casa deles não é assim. Você vai ter que saber como você vai se portar no meio disto, não é? Mas tem que dizer. Aí diz assim, olha, chama papai e mamãe para conversar, ver se dá para fazer alguma coisa. Enfim, mas tem que prever tudo. Agora, por causa disso que vai deixar de falar, não é? Porque nós estamos assim, em grande parte, porque deixamos de falar. É claro que, mesmo falando, as coisas não estariam bem, assim, totalmente como a gente gostaria que estivessem, como Deus gostaria que estivessem, né? Mesmo falando, teríamos problemas, mas eu creio que teríamos menos problemas do que temos se não calássemos as coisas. Eu ouvi muito esse discurso, sobretudo nos anos 80, né, 70, 80, muito esse discurso em ambiente das paróquias às vezes, e às vezes em boca de leigo, em boca de padre raro ouvir, mas porque não ousam dizer certas coisas, mas enfim, se pensam, se não pensam, a gente não sabe. Mas ouvir esse discurso, não vamos falar isso porque eles não estão preparados para ouvir isso. Não vou falar isso porque os jovens não vão entender. Não vou falar isso porque nós vamos perdê-los e assim. Eu ouvi tantas vezes isso. Falei, meu Deus do céu, não vai perder coisa nenhuma. Você diz as coisas como elas são, e a minha experiência sempre mostrou que existe uma generosidade muito grande da parte dos jovens, também nessas coisas difíceis. Existe uma generosidade muito grande. Existem aqueles que vão ser sempre refratários, mas esse você já perdeu de antemão. Não adianta ficar tentando segurar aquilo que você inevitavelmente vai perder uma hora. Enquanto isso, aqueles bons que queriam alguma coisa mais séria, eles pulam fora, porque isso aqui não é para mim. Não é? Eu acredito na generosidade, na seriedade dos adolescentes, dos jovens, apesar de serem, às vezes, muito conflituosos, etc. Mas são coisas da idade. Mas eu me lembro que numa das vindas de Bento XVI aqui ao Brasil, ele, lá no Campo de Marte, em São Paulo, fez um discurso aos jovens. Eu estava vendo ao vivo aquele negócio. Então, Bento XVI, falando sobre matrimônio, sobre preparação remota e próxima ao matrimônio, falou sobre a necessidade da castidade pré-matrimonial, né? Que não era para viver a sexualidade fora do matrimônio, etc. Eu pensei, foi uma coisa que passou na minha cabeça como um relâmpago naquele momento. Diz assim, agora era uma multidão. Agora essa multidão, na melhor das hipóteses, vai fazer um silêncio sepulcral. E eu não queria nem pensar na pior das hipóteses. Podia ser uma vaia, uma coisa qualquer, não sei, vindo de algum lugar. Na melhor das hipóteses, será um silêncio sepulcral. Qual não foi o meu espanto quando, ao contrário, a multidão prorrompeu num aplauso ensurdecedor, inesperado. Foi emocionante aquilo. E certo que muitos jovens ali, e adultos, viviam uma situação certamente irregular, complicada, não estavam ali de acordo com aquilo, no sentido da prática, mas demonstraram o reconhecimento da verdade e o desejo de vivê-la. Fantástico. Isso mostra como nós subestimamos, não é? Subestimamos as pessoas de modo geral e particularmente subestimamos os jovens e os adolescentes e as crianças, porque criança não é boba e você, hoje sobretudo, então você dá uma catequese, permitam-me dizer, pode gravar, não tem problema não, às vezes idiotizante, tratar a criança como um pequeno debilóide, né? Então, ela ri de você, por trás e pela frente. Pela frente você pensa que ela está rindo para você, está rindo de você. Né? E você faz você de bobo, e depois não se interessa mais por aquilo. Então, bom, voltando aqui, então a preparação remota. A preparação remota se dá na casa e na igreja, principalmente. Vocês têm que estar preparados para isso.
Porque hoje, às vezes, você poderá não encontrar em determinadas situações um apoio na igreja como gostaria de encontrar. Também tem isso. Quantas queixas eu recebo, às vezes, de pessoas de tal paróquia, não são todas, é claro, que reclamam não encontrar esse apoio, ou encontrar até estímulos contrários ao que seria a educação remota pré-matrimonial, né? Mas nessa educação remota, a próxima hoje em dia tem um negócio que, em termos de ideia, é talvez interessante, embora seja muito pouco. Agora, em termos de prática, às vezes é bastante questionável, porque nem sempre é bem realizado. Às vezes sim, às vezes não. Que é o tal curso preparatório de noivos. É uma exigência meio burocrática. Alguns que são católicos mesmo e têm uma vivência católica já assim bastante sedimentada, talvez nem precisariam daquilo, só talvez alguns retoques, uma conversa com o sacerdote para falar de algumas coisas de espiritualidade do matrimônio, alguns detalhes mais específicos e tal, tirar dúvidas. Mas para aqueles que não têm nada, aquilo ali normalmente também não ajuda muito. Já vi casos, igualmente, em que essa preparação próxima, infelizmente, abrigava em seu bojo erros e coisas, conselhos ou erros, ou, enfim, coisas erradas, né? Leniência com coisas erradas. Para dizer a vocês um caso, houve uma situação em que um casal que eu acompanhei, um casal até relativamente maduro, sabe? Maduro. Pessoal, tanto com muito mais de 30 anos, mas católicos mesmo. Então, eles viveram o seu noivado castamente e o namoro, evidentemente. Depois de terem se convertido, né? Porque é situação de conversão já em idade praticamente adulta, mas viveram castamente. Eu acompanhei o namoro, o noivado, e foram a uma preparação dessas, porque era uma exigência, e foram onde tinha disponível, porque em outros lugares não tinha. E lá, pedindo depoimentos e ouvindo as pessoas falarem, tá, chegaram à conclusão, aterrorizados, né, de que eles eram os únicos que tinham uma concepção católica do noivado e do casamento e do exercício da sexualidade do ponto de vista católico. Inclusive, as pessoas que estavam à frente do processo lá, né, ficaram muito admirados com o testemunho deles, porque deram o testemunho deles. Todo mundo dizia testemunho de que já estava com fulano não sei quanto tempo, uns que já moravam e outros não sei o quê. E eles deram o testemunho deles falando de que eles viviam castamente. O namoro e o noivado eram acompanhados pelo sacerdote, frequentavam os sacramentos, a confissão, a Eucaristia, etc, etc. E aí as pessoas ficavam assim. Pois sabe que não tiveram nenhuma hostilidade naquele momento, né? Pelo contrário, as pessoas ficaram muito interessadas, no mínimo curiosas, como isso é possível, tá? Mas também alguns ficaram sinceramente interessados. Foi excelente. Eu disse, olha, vocês sofreram um bocado, mas graças a Deus, vocês foram um instrumento de Deus ali. Porque se vocês não estivessem ali, as pessoas que estavam à frente não iam dizer, estavam tratando tudo com leniência, como se fosse normal, como se fosse isso mesmo, que bonitinho, e você, sem dizer nada, entendeu? Então nós temos um problema. Eu creio que muitos de vocês que estão aqui agora, e outros jovens que haverão de descobrir a fé católica, talvez um pouco tardiamente, mas muitos, mesmo tendo frequentado a igreja, não tiveram, em tempo oportuno, esse ensinamento. Esse e outros, né? Estou exemplificando, mas esse e outros. Então, a família, número 1, deve poder contar com a igreja. E a família não consegue educar os seus filhos, a família católica não consegue educar os seus filhos, senão dividindo essa tarefa com a igreja. Chega um ponto em que o seu filho ou a sua filha não vão falar com você, mas vão falar com alguém que eles confiam, que seja o sacerdote, ou que seja alguém na igreja que possa realmente ajudá-los, porque senão vão ser adotados por outros aí. E cada vez pior é essa situação. Então, agora nem sempre você vai encontrar, infelizmente, também na igreja aquele apoio que gostaria de encontrar.
É preciso estar, ou nos dias de hoje é preciso estar atento a tudo, viu? Tudo, viu? Eu sei de um padre que abandonou o sacerdócio depois de ter sido flagrado, de certa maneira, pelo pai de uma menina que descobriu no celular da sua filha, umas mensagens trocadas lá e cá com o sacerdote. Então ele foi tirar satisfações, o sujeito sumiu e abandonou o sacerdócio. Felizmente não temos mais esse tropeço, mas é uma tragédia, não é? E outras tragédias também. Então vocês fiquem de olho também nesse aspecto, porque infelizmente é preciso dizê-lo. Bom, mas a família com a igreja, idealmente, é o ambiente da preparação remota. Para que você seja capaz de dar uma preparação remota, como se dá a preparação remota? Pelo testemunho dos pais, pelas conversas, pelos ensinamentos, mas sobretudo pelo testemunho. Você deve ser capaz de dar um bom testemunho. E pensem, o que você vai dizer ao seu filho, à sua filha, quando eles perguntarem: e você, papai, como é que fez? E você, mamãe, não fez isso? E você, como é que viveu essa situação? É preciso saber o que responder. Já vá pensando nisso, porque a pergunta vai surgir. E ela precisa ser minimamente satisfatória. E muitas vezes, se houve erro de sua parte, terá que ser muito humilde e muito convincente. E é sobretudo importante, se houve alguma coisa não exemplar no comportamento, que você, enquanto é tempo, ou seja, enquanto esses filhos não chegam, você compense tudo isso com a vivência de uma virtude, né, verdadeiramente católica. Compense tudo isso, para que você possa dizer: mas eu me converti e eu mudei radicalmente essa coisa e vivi como Deus quer até agora. Pelo menos isso você possa dizer. Pelo menos isso. E, bom, vamos passar a questão da vocação sacerdotal. Mas a vocação matrimonial também, ela, como toda vocação, deve ser discernida em oração e diante de Deus, pensando nesses elementos que nós demos, do homem como caminho de salvação para a mulher e vice-versa, de ser imagem da aliança Cristo-Igreja para o mundo e assim por diante, tá? Ter filhos para Deus, encaminhá-los ao reino dos céus, etc. Vocação sacerdotal. Nós havíamos dito no início, né, que Deus criou Adão, o ser chamado Adão, que é a sua imagem e semelhança. Primeiro relato da criação, criou Adão à sua imagem e semelhança e criou-o homem e mulher, macho e fêmea. Muito bem. Agora, então, dizemos também que a imagem de Deus completa se realiza nessa dupla, homem e mulher. Aí você vai dizer: mas Jesus Cristo não se casou, então não realizou plenamente a imagem de Deus na carne? Realizou sim, por dois motivos. Porque ele tem, aí vamos sair do aspecto primário da coisa, vamos aprofundar um pouco a visão, e ele tem uma esposa mística, então, espiritualmente, existe um esponsal místico entre o Verbo e Maria Santíssima. Obviamente, é uma linguagem mística, usada depois também por alguns, como São Bernardo e assim por diante. Né? Há uma esponsalidade mística. Na verdade, Cristo é o esposo da alma fiel, é o esposo místico da nova Eva, que é a sua mãe, e é o esposo da igreja. Aquilo que se diz, não sei se eu já tive a oportunidade de falar sobre isso, creio que sim, já falei até aqui sobre isso. O que se diz de Maria, se deve poder dizer da alma fiel e se diz da igreja. Né? Maria é um ponto de referência para a alma e para a igreja inteira. Então, a alma esposa de Cristo, a igreja esposa de Cristo, Maria, nova Eva, apresentada assim pelos santos padres. Olha que bonita a reflexão da patrística. A queda do homem se deu junto ao lenho, junto à árvore. E a queda do homem se deu junto à árvore, com a participação da mulher, né? E a redenção do homem se deu junto à árvore da cruz, com a participação da mulher. A queda do homem se deu através da intervenção de um anjo decaído junto à Virgem Eva. A redenção se deu graças à intervenção de um anjo de Deus junto à Virgem Maria. A queda se deu devido a uma negação de Eva ao plano de Deus. A redenção se deu
graças à aceitação de Maria ao plano de Deus. E junto à árvore da cruz, e Eva está de pé, pecando lá, junto à árvore chamada da ciência do bem e do mal. E não pôde comer da árvore da vida que lhe foi vetada em consequência. Agora Maria está de pé diante da árvore da vida, cujo fruto é o seu filho pendente da cruz. Então, é óbvio que Maria realiza a figura ideal, espiritual, mística da esposa. E ela é retrato, espelho para a igreja, né? Então, Jesus realiza a vocação esponsal num outro nível. E o celibatário, sacerdote celibatário, ele não é um solteirão. Porque o solteirão é alguém que também não só o sacerdote celibatário. Qualquer celibatário que seja celibatário por amor ao reino dos céus não é um solteirão. Se a motivação dele é o reino dos céus. Se a motivação dele é outra, não. Mas falando do sacerdote, ele é alguém que desposou a igreja enquanto imagem do Cristo. O anel que o bispo usa, aliás, tem esse significado. É um anel esponsal. É uma aliança matrimonial entre o Cristo, representado na figura do bispo, que tem a plenitude do sacerdócio, e a igreja. Ele encarna, ele veste, né, as vestes do Cristo esposo, daí o anel. O sacerdote, o padre, ele participa da missão e do poder episcopal no pastoreio. Então, ele também tem esse aspecto esponsal em relação à igreja. Ele deve ter no seu coração um cuidado amoroso pela igreja, semelhante ao cuidado que o marido deve ter pela sua esposa, né? Ele deve se entregar pela igreja, assim como o marido se entrega pela sua esposa. Vejamos o que diz, antes disso. Vejam como Jesus esposo aparece. Nas bodas de Caná, todo mundo conhece as bodas de Caná. O relato de São João, capítulo 2. Se diz o seguinte, que Jesus providenciou o vinho. Fez o milagre. Aí, o chefe dos serventes não sabia de onde veio o vinho. E era um vinho melhor do que o vinho que tinha sido servido até então. Então ele dirigiu seu esposo ao rapaz que estava celebrando as núpcias ali, porque era uma festa de núpcias, há uma diferença, já expliquei aqui também. Os casais, eles casavam em idade muito, muito juvenil ainda, adolescentes, mas não viviam juntos, até que atingissem a idade. E depois, uma vez atingindo a idade para coabitarem, fazer as festas, a festa chamada festa de núpcias ou de bodas. Não é exatamente o casamento, porque já eram casados. Muito bem. Ele dirige-se ao esposo, não é? Ele diz ao rapaz, e diz: você guardou o vinho melhor até agora, todos servem primeiro. Quando está todo mundo já sem sentir o gosto do vinho, é que vão servir o vinho pior. Você serviu o pior primeiro e o melhor depois. Quer dizer, na verdade foi uma reclamação e ao mesmo tempo um elogio do vinho. Ele estava maravilhado e perplexo como, né? Mas, por que ele vai falar com o esposo sobre o vinho? Ele não sabia de onde veio. Só os serventes é que sabiam. Ele acha então que o rapaz é responsável por aquele vinho. Por quê? Porque era uma tradição que a bebida, o vinho, ficasse por conta dele. E justamente por isso ele vai falar com o rapaz do vinho. Mal sabia que tinha sido Jesus. Mas Jesus, ao fazê-lo, está assumindo então um papel que cabia ao esposo. É uma revelação. Ele é o esposo prometido à Virgem Filha de Israel, como chamavam os profetas, o povo, né? O povo de Israel muitas vezes aparece como a Virgem Filha de Sião, Filha de Israel, etc. É uma figura sempre feminina. Então, ele é o esposo prometido à Filha de Sião, a Virgem Filha de Israel, né? Ele é o esposo prometido, o Messias. Agora, portanto, quando um sacerdote assume
um homem assume a vocação sacerdotal e vai ver o celibato, ele não está negando o caráter da esponsalidade que por natureza Deus colocou nele. Ele está elevando esse caráter da esponsalidade a um outro nível. Estamos aí num outro nível, mas está presente. Pode-se dizer assim que tudo aquilo que é necessário para ser um bom pai e um bom esposo é necessário como matéria-prima para ser um sacerdote, um bom sacerdote. Então, ele tem que ter inclinação à paternidade, claro. Se não tiver, como é que vai cuidar dos fiéis? Não é? Então, se o padre, cujo nome é pai, pater, não é pater, ele é o quê então? Ele tem que ser. Então tem que ter inclinação à paternidade. Ah, padre, eu gostaria tanto de ser padre, mas eu gosto tanto de criança, queria ter os meus filhos. Isso não resolve o dilema. Não resolve o dilema. Porque essa paternidade pode ser exercida em outro nível. E eu sempre digo, sobretudo em relação às crianças, mas não só, né? É até melhor no caso do padre, porque o padre fica com a parte boa, mas quem paga a comida e os remédios e o médico e a escola são os pais, e quem atura as pirraças geralmente. E o padre colhe os melhores frutos. Por exemplo, há uma missa com crianças da catequese, que de vez em quando um pequeno chamado Paulo me interrompe e faz perguntas muito inteligentes para a idade dele. E outra vez ele me perguntou como era o céu. A gente tem que dizer, não é? Eu não me furto a responder. Incomoda um pouco, mas é importante porque as pessoas prestam atenção com muita boa vontade quando se explica uma pergunta dessa, que elas gostariam de fazer, mas não tem coragem porque já passaram da idade. Né? E é a pergunta delas, né? Então a gente fica com a parte boa. Coisas maravilhosas eu já colhi dos filhos dos outros que Deus me colocou para tomar conta como se fosse pai naquele momento. Então, coisas que às vezes os pais não sabem, só se a gente conta. Uma vez eu estava explicando para umas crianças que eram coroinhas, os meninos daqui de Botafogo, quando eu trabalhava aí. Tinha uns bem pequenos. Estava falando com esses, explicando as cores da liturgia, as cores. E eu expliquei o vermelho e falei que tinha a ver com o sangue dos mártires, ou com o sangue de Cristo também. E também podia ter a ver com o fogo, por exemplo, em Pentecostes. Expliquei tudo. Quando eu falei dos mártires, o que é um mártir, me dizia o menino. Eu citei exemplos de São Pedro e São Paulo e de tantos outros. Aí ele entendeu que era o mártir, ficou assim. Ele devia ter por volta de 8 anos, creio eu. Ele disse assim, talvez 9, não sei. Então, teve gente que deu a vida por Jesus? Perguntou assim. Eu disse, sim, você acabou de ver. Existem muitos outros exemplos. Aí ele disse assim, eu também quero dar a minha. Poucos pais e poucas mães colheram esse fruto, né? E eu colhi dos filhos dos outros. Então, essa alegria foi minha. E tantas outras, tantas outras. Então, o homem é esposo de uma esposa que é a figura da igreja, sendo ele figura de Cristo. Ou o homem, sacerdote, é esposo da igreja, esposa. Falamos do anel do bispo. Bom, no discernimento, nós temos que pensar em duas coisas. Existem aptidões e existe o chamado. Falamos sacerdócio, né? Mas também pode aplicar isso, esse princípio geral pode aplicar também ao matrimônio. Existem aptidões, existe o chamado. Então você vai pensar, quais são as aptidões necessárias para esse tipo de trabalho, esse tipo de serviço? Porque o matrimônio e o sacerdócio, a ordem, são sacramentos de serviço. É bom lembrar isso, né? Existem duas divisões de sacramentos. Podemos dividi-los de duas maneiras. Ou quanto à necessidade da graça para receber, ou quanto a sua funcionalidade, digamos assim. Então, existe o sacramento de iniciação cristã, que são o batismo, crisma e eucaristia, é a base de tudo, para todo mundo.
Existem os sacramentos de cura, que são justamente para o bem do corpo, quando está doente, unção dos enfermos, e para o bem da alma, quando está doente, longe de Deus, a confissão, a penitência. E existem os sacramentos de serviço, que são sacramentos que nos capacitam a servir os outros, né? Mediante a graça recebida. Então são eles dois, o matrimônio e a ordem. Então, quando digo que o matrimônio é um sacramento de serviço, eu estou dizendo quem casa, casa para servir o outro. Em primeiro lugar, sua esposa e os seus filhos, o seu marido e os seus filhos. E se vai ser feliz, e poderá e deverá ser feliz, será feliz ao cumprir esta função de servir os outros. Se eu caso diretamente para me realizar, eu não realizo nem a mim nem aos outros, não faço nada. Eu vou me frustrar e vou frustrar os outros. Casar para realizar aquela mulher e aqueles filhos que Deus vai me dar. E como consequência de realizá-los, de ajudar na realização deles, isso vai refluir sobre mim em forma de felicidade e realização também, e de salvação. É por essa via que chega a realização e a salvação para o que é casado. É o sacramento de servir. E ele serve não só a sua própria família, em primeiro lugar a sua família. O principal apostolado do homem e da mulher casados é a evangelização do seu lar, é a santificação do seu lar, é fazer igreja doméstica. Depois, se tiver tempo e disponibilidade, faça outras coisas na igreja, mas não descuide dos seus, da salvação da sua casa. Primeiríssima coisa. E agora, o serviço do sacerdote é para os outros também. Quer dizer, eu não posso chegar na frente do espelho e me absolver dos meus pecados. Eu tenho que procurar um outro padre. Eu não posso me abençoar. Entende? Tem que procurar outro sacerdote. Então, o sacerdócio é para os outros, não é para mim. E na medida em que eu viver para os outros, não é? Isso vai refluir em forma de realização e salvação para mim. Da mesma forma. Então, sacramento de serviço. Então, eu preciso, no discernimento, eu preciso me perguntar se eu tenho as aptidões necessárias para aquele serviço. Primeiro, quais são elas? Aí você vai ver. Não, pode ser que você não tenha todas, algumas você poderá desenvolver. Isso não é um óbice, não é um obstáculo intransponível. Questão de aptidões. Algumas aptidões você tem que ter. Depois, tendo as aptidões, alguém pode dizer assim, fulano seria um excelente sacerdote, ele é assim, ele sabe isso, ele tem facilidade para tais e tais coisas, é virtuoso. Não, são aptidões. Porém, sabe lá se ele é chamado? Então, tem que ter o chamado também, que é a vocação. É Deus quem chama. Agora, atenção. A existência das aptidões, ou de algumas aptidões, não é suficiente para afirmar uma vocação ao sacerdócio, por exemplo. Mas a existência de algumas aptidões é necessária para afirmar essa vocação. Ou seja, estamos no nível no terreno do necessário não suficiente. Se não tiver, pode contar que não foi chamado. Mas se tiver, não significa que foi. Entenderam? Fulano daria um excelente padre, tem aptidões. Posso concordar com você. Mas isso significa que ele é chamado? Não. Tem que ver se além disso ele é chamado. Agora, fulano é chamado ao sacerdócio, mas não tem aptidões tais e tais que são essenciais e nem consegue desenvolvê-las. Então ele foi chamado coisa nenhuma. Porque Deus dá. Se Deus não deu, é porque Deus não quer. Ponto. Aí, as razões imediatas de não ter tal ou tal aptidão, bom, se forem superáveis essas inaptidões, tudo bem. Mas se não forem superáveis, no discernimento é ponto negativo, intransponível. Mas é por tal e tal razão. Bom, isso já não interessa. Porque Deus tem em suas mãos todas as coisas. Querendo, Ele faz. Então vamos tentar superar essas inaptidões. Se não é possível, então, no discernimento é ponto negativo intransponível. Não foi chamado. Então, por exemplo, quando Santa Rita de Cássia, esse é o dever superior, né? Que os superiores nos seminários, nas casas de formação, devem trabalhar também ajudando no discernimento, que o discernimento é um processo longo, que começa antes de entrar num seminário, por exemplo, mas continua lá dentro. Então, Santa Rita de Cássia queria entrar numa ordem monástica que era de virgens consagradas.
as agostinianas, mas ela era viúva. Então, e sentia a vocação, desde criança, um desejo muito grande de ser religiosa. Casou para agradar os pais, casou, foi válido, porque ela aceitou, mas não era aquilo. Então, foi uma mãe virtuosa, uma esposa virtuosa, etc., mas queria entrar depois de viúva. E a abadesa não deixava, porque não estava de acordo com a regra. A abadesa fez o papel dela. Ela não tinha que adivinhar. Ah, mas se Deus chama. Bom, num caso desse, se Deus chama apesar de tudo, é Deus que tem que mostrar. Que eu que não posso adivinhar. E Deus mostrou, porque a abadia era uma fortaleza, ela apareceu lá dentro sem ninguém abrir a porta para ela. E não foi uma vez, foram várias. Como é que você entrou aqui? Não, ela tinha uns fenômenos místicos, ela tinha devoção a alguns santos, etc. Ela explicou como é que ela foi parar lá, foi por intervenção divina. Né? E como não havia outra explicação possível, ela foi aceita. Porque Deus mesmo abriu uma exceção. Então, se não existem os pontos essenciais e indispensáveis, não. Agora, se apesar disso Deus quer, então Ele que mostre. Ele que mostra. Bom, agora, sintomas próprios de... não, antes disso. As pessoas também apresentam dificuldades, né? Falamos de aptidão, vou falar de dificuldades. Alguém sente uma inclinação para o sacerdócio e diz assim, mas eu já falei aquilo, gosto tanto de crianças, vocação paterna. Bom, isso, você tem que ter isso para ser sacerdote. Se você não gosta de gente, se você não gosta de criança, não pode, vai dar problema, né? Mas uma outra coisa, eu queria tanto, acho tão bonito o sacerdócio, gostaria tanto de ser sacerdote, mas eu não consigo viver direito a minha castidade, é um problema. Então você também não está se preparando muito bem para o seu matrimônio, não. Porque o matrimônio é uma coisa santa. E para você ter autodomínio dentro do matrimônio, que é necessário uma boa dose de autodomínio no matrimônio, porque nem sempre você poderá dar larga dos seus instintos, porque nem todo momento é momento, e nem todo jeito é jeito, né? Então tem que ter um certo autodomínio, né? Isso é matéria para tratar com os confessores e diretores espirituais, mas enfim... você não vai ter esse autodomínio, ou quando estiver longe do seu esposo, da sua esposa, não vai ter esse autodomínio se você não se exercitou pela castidade. Se você não adquiriu o hábito, a virtude é hábito, né? Então, o hábito da castidade. Então quem não exercita o hábito, a virtude da castidade, não pode dizer também que por isso é vocacionado ao matrimônio. Porque a falta de castidade é um problema, ou a falta de autodomínio é um problema na vivência matrimonial. Vai ser um problema, né? Fidelidade e outras virtudes não se adquirem por decreto, só porque acabou de casar. Então a coisa acontece. Não. Tem que ser exercitado. Para dizer aqui, estamos entre adultos, né? Acontece... caso, por exemplo, de pessoas que têm vício de masturbação, dizer que não podem, por isso, pensar no sacerdócio. Mas também não aconselho pensar no casamento enquanto não resolver isso, ou pelo menos enquanto não tiver uma superação, pelo menos significativa disto. Né? Eu já nem digo absoluta, mas significativa. Por quê? Porque eu já vi casos de homens casados e bem casados que continuavam com o vício para admiração de nós todos e dele mesmo. Né? Como é possível? Continuou o vício, porque foi uma coisa adquirida lá atrás e cujo peso veio sendo carregado. E só depois de muito trabalho, conseguiu, então, se libertar desse negócio. Né? Então, ele estava também se preparando muito mal para o matrimônio. E neste caso, especificamente, havia uma suspeita de vocação sacerdotal. Um caso muito estranho. Um caso muito estranho em que eu tinha essa suspeita. Ele falou comigo assim, não, que na adolescência ele pensou muito sobre isso, etc., num determinado momento, mas não tinha quem orientasse, então ele acabou se encaminhando para o matrimônio, gostou da menina, etc., etc. Aí eu fui visitá-los um dia, não conhecia a esposa ainda. Ele disse, olha, você me desculpe, eu estou tirando muito tempo do fulano para trabalhar em coisas na igreja, ele me ajuda muito, e eu tenho medo de às vezes me exceder e absorvê-lo demais, atrapalhando vocês.
Aí ela me respondeu assim, não, padre, que coisa. Não, de maneira alguma. Pelo contrário, eu fico até satisfeita que ele faça bastante coisa na igreja. Sim. Por quê? Porque teve uma época que ele quis ser padre, sabe? E eu acho que fui eu a causa dele não ser. Então, olha, negócio estranhíssimo. Eu não vou dar mais detalhes, porque senão daqui a pouco eu revelo identidades, todo mundo conhece, um conhece o outro, e daqui a pouco... Então, não dá. Ele tinha dúvidas, não fez sequer um discernimento, e embarcou noutra, sem resolver a interrogação. E parece que embarcou noutra, estimulado por essa moça que disse, você casa comigo, eu deixo você trabalhar na igreja, fazer da igreja o que você quiser. Não vou atrapalhar você. Parece que a coisa ia por aí. E ela me colocou isso quase como se fosse uma compensação pelo mal que ela poderia talvez ter causado. E depois não foram felizes para sempre, se vocês querem saber. Ainda tem mais essa. E paro por aqui. Tá? É muito ruim você errar a vocação. Quando você erra, você pode se salvar? Pode. Você pode ter alguma felicidade ainda nesse mundo? Pode. Mas vai ser mais difícil. Porque Deus é tão bom que Ele tem plano A e plano B e tem até plano Z. Então, mas cada plano que vai se sucedendo, que você vai perdendo o anterior, é uma dificuldade a mais que se apresenta. Os planos, do plano B ao plano Z, nós temos um crescente penitencial, em que a sua salvação não é impossível, mas torna-se cada vez mais laboriosa. É uma pena. Que você poderia ser um cedro do Líbano de dezenas de metros de altura e seja um belo bonsai, uma bandejinha esmaltada. Lindo! Pode custar R$1 milhão. Coleção do Imperador do Japão. Mas é um bonsai. Você nunca será um cedro do Líbano. Né? Só em perspectiva. Né? Então, e vice-versa, né? Errar a vocação nunca é bom. Então, para, no entanto, discernir vocação, o que você precisa? Você precisa de acompanhamento espiritual, você precisa de oração e você precisa de uma vida cristã séria. Ou seja, buscar com todas as suas possibilidades permanecer na graça de Deus, cultivar o conhecimento das coisas de Deus e também a sua vivência, cercar-se de pessoas que ajudem e fugir daquelas que prejudicam, né? Falar desses assuntos com um diretor espiritual, pelo menos alguém que aconselhe, um confessor habitual que tenha alguma pendência, algum pendor para ajudar nessas coisas, enfim, pelo menos. E querer, sobretudo, dizer a Deus, Senhor, eu quero o que Tu quiseres, mostra-me. Eu estou pensando que é isso. Eu fazia tantas vezes isso no seminário. Eu estava bem no seminário, gostava de estar lá, achava que estava no caminho certo, etc. Mas eu dizia a Deus, Senhor, se não for nada disso, mostra-me. Eu quero o que Tu quiseres. E Ele nunca me mostrou de outra maneira. Né? Mas se mostrasse, eu faria. Eu desejo isso, mas não sei se é de fato, parece-me ser a Tua vontade. Se for, me confirma nisso. Se não for, mostra-me. Agora, não adianta fazer essa oração e permanecer escravizado a determinados pecados. Falo de pecados graves, sejam quais forem, né? Ou até alguns pecados veniais também podem atrapalhar muito nisto, na clarividência do discernimento da vocação, porque fazer essa oração e permanecer em sintonia com o pecado, ou seja, não ter sintonia com Deus, vai fazer com que Deus mostre no seu nariz e você não seja capaz de enxergar, ou tenha muita dificuldade em enxergar. É do nosso interesse limpar o terreno, deixar o mais desimpedido possível, para que nós possamos enxergar bem. Porque toda perturbação em termos de pecado torna mais difícil a visão espiritual do que Deus quer mostrar. Está mostrando muitas vezes.
Uma coisa, algumas coisas, eu termino com isso, são coisas da experiência. São coisas da experiência. Uma delas tem uma referência literária específica, mas já vou dizer. Alguns sinais, isso serve para vocês que ainda não discerniram, que talvez tenham alguma interrogação. Acho que todo jovem católico, todo rapaz, deve um dia na vida pelo menos se interrogar seriamente sobre essa possibilidade. E todo jovem católico, seja rapaz ou moço, deve se interrogar sobre a possibilidade também de outras vocações, como vocação religiosa, colocar diante de Deus em oração, etc. Interrogar-se, pelo menos, né? O fato de alguém ter medo de fazer essa pergunta pode ser já um sinal de que está fugindo de algo bem concreto. Então, porque quem encara com naturalidade, a resposta pode ser sim ou não, mas se a pessoa tem pânico, pavor de se perguntar sobre isso, então é que ela já sentiu que tem alguma coisa atrás da moita, né? Ela está sendo observada, então, né? Algumas coisas que podem ajudar no discernimento em favor de uma vocação sacerdotal. Primeira coisa, você pensa nas possibilidades. Estava falando com um rapaz esses dias, nem eu conheço pessoalmente, fiz a chamada de vídeo, eu discordei de uma coisa que ele falou, não é? E matei a cobra e mostrei o pau. Aí ele depois veio puxar a conversa comigo e disse que queria falar sobre discernimento vocacional, que é um assunto que não tinha nada a ver com o assunto nosso. Tudo bem. Aí fiz uma chamada de vídeo e me disse, o que é da minha experiência também e de muitos outros, que embora estivesse fazendo um curso tal universitário, estivesse indo muito bem, embora estivesse muito bem no mundo, com a sua família, com seus amigos, etc., sempre fui um jovem assim, sem grandes problemas, católico, estivesse muito bem, mas ele pensava nas possibilidades de futuro, seja na profissão dele, que é ligada ao direito, seja na formação de uma família, cujo valor eles conhecem muito bem, etc. Pensava em tudo isso e hoje o coração dele não bate tão forte diante dessas coisas como batia antigamente. Os olhos dele não se enchem diante dessas perspectivas como se enchiam antigamente. É como se todas essas coisas tivessem perdido a cor, um pouco tivessem se desbotado ao olhar da alma dele. E a única coisa que permanece com as cores vivas é a possibilidade do sacerdócio. A única coisa que diante da qual os olhos dele brilham, né, e o coração dele bate mais forte, é essa possibilidade. As outras ficaram assim em tons pastel, né? Então, eu disse, bom, isso, não preciso falar mais nada com você. Para mim isso é vocação sacerdotal, ponto. Primeira conversa. Não sei se haverá outra, creio que haverá, mas isso, você tem vocação sacerdócio. Diante disso, de outras coisas que ele me disse, esse sintoma é um sintoma inelutável. Penso em tudo que já significou algo para mim como perspectiva de futuro e hoje aquilo está desbotado ao meu olhar. Não enxergo mais as cores daquilo. Está tudo em preto e branco. A única coisa que é colorida é o sacerdócio. A única coisa que brilha, você tem vocação sacerdócio. Para mim, está feito discernimento. Agora tem que resolver o resto. Agora, outra coisa que pode ajudar também o discernimento. Eu sinto... Olha, o menino estava com uma noiva, talvez até alguns aqui conheçam ele. O menino estava com uma noiva, menina boa, católica. Ele também, claro. E ele tinha passado antes de se converter mesmo, porque sempre foi católico, assim, mais ou menos, sabe? Mas passou por um processo de conversão mais sério. Mas antes disso teve uns namoros por aí que não foram nada bons, né? E finalmente ele estava querendo entrar no seminário. E estava se preparando para dar esse passo. Quando na JMJ ele conheceu uma menina que nunca tinha visto, assim, católica, virtuosa, bonita e bem colocada profissionalmente, etc. Ele estava terminando um curso universitário também, mas não exercia ainda a profissão, que não tinha terminado. Enfim, mas tinha perspectivas. Ele disse, bom, eu nunca conheci ninguém assim, então vamos ver se dessa vez, né? E aquela coisa do sacerdócio foi pelo ralo naquele momento, porque ele ficou deslumbrado, né? Falou, vai ver que isso foi coisa da minha cabeça, porque eu nunca conheci ninguém que valesse a pena, mas agora eu conheci, então tem que ver, né? Tá bom. Aí foi. Começaram a namorar, etc. E aí ele
chegou na igreja onde eu estava, que eu não conhecia, e começou a participar do grupo dos rapazes que ajudavam a missa. Eu percebi alguma coisa nele e comecei a puxar um assunto, sabe aquele assunto assim, né? Conversa de cerca Lourenço, como dizem. Estava assim, tentando chegar para ver onde é que eu ia morder. Mas ele se defendeu bem, ele percebeu logo, castigado, velho de guerra, disse assim, não, padre, eu já passei por tais e tais experiências vocacionais, já isso, já aquilo outro, eu fui acompanhado por A, B e C, e na verdade eu acho que foi um momento da minha juventude, eu estou muito bem, eu quero me casar com ela, não sei o quê, Aí eu disse, tá bom. Então você veio ajudar a missa. Eu sabia, se tiver coisa aí, a gente está cutucando e vai aparecer. É só dar tempo ao tempo, rezar um pouquinho e deixar ele aí. Né? Aí ele veio e começou a ajudar a missa, e eu observando, rezando, quieto. Aí um dia chegou ele para mim e disse assim, padre, oi, eu estou gostando muito de voltar a ajudar a missa e tudo mais, mas sabe, eu tenho uma vontade de ir além. Como assim ir além? Eu queria celebrar a missa. Meu filho, não tem dúvida. Não tem dúvida. Também esse aqui é um negócio que não dá para duvidar. Esse sintoma é típico, específico, exclusivo, acabou. Né? Outra coisa, esse é mais teológico, mais espiritual, né? Menos réis do chão no sentido de percepção imediata, mas a percepção tem que ser mais fina aqui, mas na oração ela vai acontecer. Um outro sintoma, quando o jovem, o rapaz, ele tem desejo, como é que eu vou dizer isto? Eu vou usar uma frase do Evangelho. Viu a multidão e sentiu compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. Quando sente isso, eu quero fazer alguma coisa por esse rebanho perdido. Eu quero me entregar para que essas pessoas cheguem ao céu. Né? Eu quero dar minha vida por isso. Eu não suporto ver essa situação sem fazer algo. Ele tem uma coisa que o Papa João Paulo II chamou com a expressão caridade pastoral. Não sei se a expressão é mais antiga ou se é original dele, mas ele usa caridade pastoral nesse sentido. O amor do coração do bom pastor, que dá a vida pelas ovelhas. Existem dois amores possíveis pela igreja, né? Você pode amar a igreja como filho da igreja, todos nós devemos amar como filhos da igreja. Você pode amar a igreja como esposo da igreja, ou como pastor ama o seu rebanho. Se você descobre no seu coração esse amor, é sinal, é a caridade pastoral, é sinal de que Cristo te chamou para partilhar o pastoreio do rebanho. Temos que rezar muito pelas vocações, a complexa situação de confusão que a igreja se encontra e que está longe de ser compreendida e desvendada aos nossos olhos, né? Grande parte disso se deve a uma crise vocacional, que não é só de número, é também de número, mas de seleção, de motivação. Eu temo, e tenho até boas razões para isso, que boas vocações estejam ficando de fora dos seminários de casas religiosas, enquanto vocações bastante questionáveis, talvez não verdadeiras, muitas, permanecem nessas casas de formação e vão adiante. Nós temos que fazer o possível para reverter isto. E a primeira coisa a fazer é cumprir o que Jesus mandou. Rogai ao Senhor da messe que envie operários para a sua messe. Nós não fazemos isto. Sabe, até eu mesmo às vezes me pego numa posição de criticar um padre ou outro, uma coisa criticável e certamente alguma coisa pública, né? Porque a gente não fala de coisas que não são públicas, mas uma coisa pública, criticável. Mas dificilmente a gente se lembra de rezar por aquele mesmo sacerdote de quem falou e de, por ocasião da crítica, pedir a Deus que envie pastores, operários para a sua messe. Eu digo assim, se cada crítica justa,
A injusta não deve ser feita, né? Se cada crítica justa e comedida que nós fazemos fosse acompanhada de uma oração pelas vocações, pela santificação do clero e pelo surgimento e perseverança de boas vocações, nós teríamos uma outra igreja. E com isso eu concluo. Não sei se vocês têm espaço para perguntas ou não sei como é que é a questão. Podem perguntar, então.